Olá, meus queridos amigos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos aqui para fazermos mais um vídeo. É bom saber que você tem nos acompanhado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, clique no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Já clica aí, deixa o seu gostei para nos ajudar a divulgarmos os vídeos. Eu falo logo no começo, porque muitas vezes a pessoa assiste o vídeo e depois acaba esquecendo de clicar no gostei. Então já clica agora, já nos ajude aí o vídeo ganhar destaque no YouTube, tá bom, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Números, capítulo 22, versículo 30. Eu quero ler com vocês Números lá no Antigo Testamento. Ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, os livros que Moisés escreveu, relatando toda a jornada, a criação dos céus e da terra, até o momento em que eles tiveram uma jornada pelo deserto, quando Deus libertou Israel do cativeiro no Egito. Tá bom, queridos? Vamos ler? Eu quero ler com vocês. Números 22:30 diz assim: E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então essa é uma passagem, queridos, aqui que ela é bem conhecida porque muita gente fala, Deus fez até a jumenta falar, né? Para falar com o profeta. Muitas pessoas citam que a jumenta falou, que Deus fez a jumenta falar. Mas é interessante nós olharmos para essa história e nós entendermos o contexto dessa passagem, né? O povo de Israel havia saído do Egito, Moisés vinha com esse povo pelo deserto, e pelo caminho, na realidade eles ficaram 40 anos no deserto, porque eles duvidaram daquilo que Deus iria fazer, eles duvidaram de que a terra realmente seria algo bom de se entrar, e eles ficaram vagando no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que saiu do Egito, ela fosse renovada, novas pessoas para entrarem na terra prometida. Então, à medida que eles caminharam pelo deserto, eles enfrentaram uma série de problemas, uma série de lutas, e uma delas foram pessoas que muitas vezes se levantaram contra eles no caminho. E aqui nós vemos o povo, os moabitas, se levantando contra Israel. Israel começa a chegar próximo ali da cidade onde os moabitas, ali da região onde os moabitas habitavam, e o rei de Moabe, né, um rei moabita chamado Balaque, ele vai procurar Balaão, que era, conforme nós vemos aqui na Bíblia, ele era um profeta do Senhor, e ele vai procurar esse profeta para amaldiçoar a nação de Israel, porque ele, como inimigo de Israel, ele tinha medo que Israel entrasse ali no seu território e dominasse tudo, como eles vinham fazendo. A mão do Senhor estava com a nação de Israel e os povos ao redor temiam. Mas o que nos chama a atenção é a figura de Balaão. Balaão é uma figura muito interessante na narrativa bíblica. Primeiro, que dá a entender que ele era um homem de Deus, apesar de tudo que ele faz, ele era um profeta do Senhor, ele falava pela boca do Senhor. Em Números capítulo 22:18, tem uma hora que ele fala, o Senhor, o meu Deus. Então ele era um homem que falava aquilo que Deus dizia. Inclusive, quando Balaque manda procurá-lo, ele fala que ele vai consultar o Senhor e ele vai dizer o que o Senhor disser para ele. E é interessante que no primeiro momento Deus fala, não, você não vai com esses homens, porque o povo de Israel, ele não vai ser amaldiçoado. Eu estou abençoando esse povo. E aí ele fala isso para aqueles homens e os homens vão embora. Só que o que eu esqueci de dizer para vocês é que havia dinheiro envolvido. Então havia uma recompensa para Balaão para ele fazer essas coisas. Na realidade, Balaque queria pagá-lo. E Balaão, ele era um homem corrupto. Nós vamos ver que ele era um homem corrupto de coração, mas era um profeta do Senhor. Deus fala com ele e ele repete o que Deus fala para os homens. E isso muitas vezes soa muito estranho. Nós vemos muitas pessoas, às vezes, acreditando que porque alguém prega bem, ou alguém ora em nome do Senhor e outra pessoa se torna curada, ou porque alguém de uma forma sábia muitas vezes é usado por Deus, a pessoa acha que tudo aquilo que está acontecendo no ministério daquela pessoa, autentica que aquela pessoa realmente ela tem um coração bom, ela é uma pessoa de Deus, e nem sempre é assim. Balaão é um caso desse. Aí algumas pessoas vão falar, não, mas isso é uma exceção. Nós estamos pegando uma exceção nas escrituras para defendermos uma ideia, mas nós vamos ver também o rei Saul. O rei Saul também era um homem perturbado, era um homem cheio de malícia,
malícia no coração, ele se revolta contra Davi, e algumas vezes ele ficou cheio com a presença do Espírito de Deus, e algumas vezes ele profetizou também. Mas não, se só fosse esses dois casos, nós poderíamos parar por aí e não falar que isso poderia ser algo constante na Escritura, ou adotar isso até como uma forma de crermos, né, como doutrina de Deus. Mas nós vemos, por exemplo, Jesus dizendo, se referindo ao dia do julgamento final, o dia que os homens vão dar conta de si mesmo a Deus, e principalmente aqueles que se perderam, aqueles que foram condenados, ele fala assim: naquele dia muitos me dirão, Senhor, em seu nome fizemos maravilhas, em seu nome curamos enfermos, em seu nome, em teu nome, nós profetizamos. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Como é que uma pessoa pode curar enfermo em nome de Jesus e Jesus dizer que não conhece? Como uma pessoa pode profetizar em nome de Jesus e Jesus dizer não te conheço, fazer maravilhas em nome de Jesus e Jesus dizer que não conhece? Então isso é para nós pensarmos, porque muitas vezes nós vamos ver pessoas que foram capacitadas por Deus, que receberam o dom do Espírito Santo, mas isso não define o caráter que aquela pessoa ela vai decidir seguir. Não necessariamente uma pessoa que está se movendo pelos dons e pela virtude do Espírito Santo, ou da presença de Deus, ou profetizando em nome do Senhor, isso não é uma autenticação que essa pessoa realmente, no seu interior, ela seja um homem que reflita o caráter de Deus. E Balaão é um caso desse, para nos lembrar que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é o que Jesus diz. Nem todo aquele que profetiza em nome do Senhor, ainda que a profecia seja verdadeira. Aqui nós vamos ver que Balaão, ele profetiza a verdade. Olha que interessante, né? Mas ele estava atrás das recompensas. Então Balaque vem procurá-lo, e Deus diz que não é para ele ir. Ele ouve a voz de Deus, ele vai e fala, não vou. Só que eles voltam de novo e falam de novo sobre preço, sobre negociar preço, e a tentação aumenta. E aí ele vai de novo perguntar para o Senhor, como se Deus mudasse. É como se Deus de um dia para o outro ele muda de ideia. Ele vai perguntar de novo, Senhor, e aí? Eles vieram me procurar de novo. Lógico, se você já ouviu a primeira vez que não é para ir, não é para ir. Mas aí Deus fala, vai com eles, pode ir lá. Só que Deus coloca um anjo no caminho de Balaão. E esse anjo estava com uma espada. E aqui, queridos, muitas pessoas podem falar, puxa, Deus, ele é um Deus mau, né? Por que ele fez isso? Mas nós vamos ver na realidade que Deus, ele é misericordioso. Né? Da mesma forma como qualquer outra pessoa, ele ama a vida de Balaão. Porque ele coloca um anjo, mas o que Balaão tem ao seu lado é a sua jumenta, ele está com a sua jumenta. E Deus faz com que a jumenta consiga ver esse anjo. E num primeiro momento, a jumenta, a hora que ela vista o anjo a primeira vez, ela muda de caminho e vai para o campo. E aí Balaão espanca a jumenta, porque ele quer que a jumenta continue no caminho. E ele volta com ela para o caminho. E aí a Bíblia diz que tinha um lugar que tinham duas paredes e o anjo estava ali no meio delas. E a jumenta vendo de novo, a jumenta se encostou na parede e espreme o pé de Balaão. E Balaão mais uma vez espanca a jumenta. E aí, numa terceira vez, o anjo se coloca num lugar ali que seria muito difícil passar sem o anjo pegar Balaão. E a jumenta deita no chão. Ela se deita para impedir que Balaão avance ali no caminho. E Balaão começa a espancá-lo. Né? E aí a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta e faz com que ela fale. E a jumenta começa a falar. E a jumenta questiona Balaão. Ela começa a dizer por que ele está fazendo aquilo. E Balaão falou, você está zombando de mim. Balaão ali ouve a voz da jumenta e começa a falar com ela. E aí chega no versículo que nós lemos. A jumenta disse a Balaão, porventura não sou tua jumenta? A jumenta falou, você não me conhece? Né? Em que cavalgaste desde o tempo que me tornei tua até hoje? Nós não sabemos quanto tempo. Mas ela está falando, há tempos que você anda comigo, você sabe como eu sou. Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Não é. A jumenta fez perguntas que fez com que Balaão refletisse. Você não anda comigo sempre? Você não está acostumado a ver o meu procedimento? Você não percebeu que tem algo estranho? Eu saí do caminho, coisa que eu nunca fiz. Eu te espremi na parede, coisa que eu nunca fiz. Eu deitei no chão, coisa que eu nunca fiz. E ele fala, não. Tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele fala, não. Então é interessante nós vermos que até aquele momento Balaão estava tão cego pela ganância, tão cego em ganhar aquele dinheiro, tão cego em querer amaldiçoar a nação de Israel, mesmo
mesmo quando Deus havia dito que ele não deveria fazer isso, que ele não conseguia nem perceber os sinais daquilo que estava acontecendo. E Deus, muitas vezes na nossa vida, ele faz as mesmas coisas. Ele permite que coisas que nos são comuns, que nos são habituais, coisas que nós conhecemos, Deus às vezes ele permite que aquilo saia fora do normal para que nós percebamos os sinais que algo errado está acontecendo, que talvez nós não estejamos no caminho do Senhor. Quantas vezes nós temos uma ideia na nossa cabeça e nós achamos que aquilo realmente é a vontade de Deus e nós oramos porque nós queremos que aquilo acontece e nós começamos às vezes vermos por nossa vontade, por nossa obstinação, nós vemos o sinal que Deus está abençoando em todos os cantos. Ah, é um sinal que Deus quer, é um sinal que Deus quer. E às vezes, Deus ele já disse que não quer, ele já deixou claro para nós, ou às vezes realmente não é a vontade dele. E aí as coisas começam a dar errado, coisas se levantam, coisas que nunca aconteceram dão errado aqui, dão errado ali, dão errado lá. E a gente, às vezes, começa a espancar a jumenta, começa a se revoltar contra os sinais de Deus, às vezes começa até a repreender, falar que aquilo ali tem gente que fala, não, é o inimigo que está se levantando, é Satanás que está se levantando contra mim. Lógico, algumas vezes essas coisas podem estar acontecendo mesmo, mas muitas vezes são sinais de Deus que não é para nós irmos por aquele caminho. E Balaão, depois que a jumenta fala, presta atenção nos sinais, são coisas fora do comum, eu não ajo dessa forma, eu estou agindo diferente, você não percebeu? A Bíblia diz que logo em seguida os olhos dele se abrem e ele vê o anjo que estava o esperando a passar por ali. E aí ele se ajoelha, ele clama a Deus e ali ele fala com Deus que a partir daquele momento ele só vai fazer mesmo o que Deus quer que ele faça. Eu queria pegar essa passagem para mostrar para nós, para nós vermos que a jumenta ali naquele lugar, muitas pessoas gostam de falar que Deus fez a jumenta falar, né? Eu acho que é um milagre, né? A jumenta abrir a boca e falar, não é algo normal, não é algo natural, mas eu vou além disso. Eu vejo que Deus ele usa a jumenta muitas vezes na nossa vida para tentar nos desviar do caminho ruim. A jumenta foi pelo campo, ela se espremeu na parede, ela empacou para não ir naquele lugar, e muitas vezes Deus vai usar coisas que para nós, pelo nosso conhecimento, pelo nosso hábito, não eram para ocorrer daquela forma. E aquelas coisas começam a acontecer uma atrás da outra, um sinal atrás do outro. E nós, da mesma forma que Balaão, nós queremos espancar aquilo que está nos avisando. É muito natural, às vezes, pessoas que estão andando de maneira errada na vida, estão andando em pecado, e alguém vai tentar conversar com elas a respeito disso, e a pessoa, ela só não espanca, mas a pessoa se revolta, a pessoa fica nervosa, a pessoa briga, a pessoa vira a cara, enfim, a pessoa se afasta. Por quê? Porque às vezes Deus está querendo falar, está querendo usar uma situação, uma circunstância, uma pessoa, e ao invés de nós percebermos o sinal, às vezes ao invés de nós reconhecermos o nosso erro, nós nos revoltamos e nós passamos a espancar, nós passamos a atacar aquilo que Deus usa às vezes para nos lembrar. E é muito interessante nós vermos essas coisas. Nós vamos ver que muitas vezes na Bíblia, os apóstolos, eles queriam ir para um lugar ou para o outro, e a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de ir para alguns lugares. E outros lugares o Espírito Santo disse que eles deveriam ir. Mas quando a pessoa ela é cheia da presença de Deus e quando ela tem as intenções corretas, ela consegue enxergar nos impedimentos, às vezes ela consegue enxergar a mão de Deus. Balaão não enxergava os impedimentos. Balaão via os impedimentos como empecilhos. Balaão via os impedimentos como algo que o atrapalhava, algo que se opunha contra ele. E na realidade nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, ele só tomou decisões de ir ou não ir depois que ele orou, depois que ele falou com Deus. E nós temos que aprender isso, queridos. Muitas vezes Deus, ele não quer que nós prosseguimos por uma direção, por um determinado caminho, e ele vai permitir coisas ali que se levantem, algumas coisas que tentam nos impedir, algumas coisas até que nos machuquem, como na parede a jumenta esmagou o pé de Balaão, mas a primeira vez ela tentou de uma maneira calma sair para o campo e levar Balaão por outro caminho, e Balaão não entendeu, ele não entendeu porque seu coração estava endurecido, seus olhos estavam cegos, a sua cerviz estava dura, ele estava com o seu coração
coração impregnado, ele estava cheio de desejos, de lucro, de fazer a vontade dele, não a do Senhor. Ele já sabia qual era a vontade do Senhor, mas ele queria que a vontade dele fosse autenticada, ele queria que o Senhor mudasse de ideia para que ele fizesse a vontade dele. E se nós não tomarmos cuidado, né, isso pode acontecer comigo e com você. Nós vemos depois, mais para frente, Balaão, ele vai profetizar sobre a nação de Israel e ele vai acabar falando as bênçãos que o Senhor Deus quer que ele falava. E ele acaba até se referindo à vinda do Messias. Ele fala lá em Números 24, 15 e 18, ele fala: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. Ele está falando do Cristo. E um cetro subirá de Israel, um rei virá de Israel. Ele está falando do Senhor Jesus, do Cristo, do Messias, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão e Seir seus inimigos. Também será uma possessão, pois Israel fará proezas. Ele acaba abençoando. Balaão não foi uma bênção. Depois disso, os homens o apertam mais, oferecem mais dinheiro para ele, mais oportunidades, e ele tem uma ideia. Ele fala: olha, aquele povo que Deus está abençoando não tem como amaldiçoar, mas eu tenho uma ideia. Nós podemos fazer com que os homens de Israel venham a pecar. E se eles caírem em pecado, aí o Senhor não pode dar vitória para eles. E aí a Bíblia nos mostra que Balaão fez com que aqueles homens de Israel eles se envolvessem com as mulheres moabitas, que eles tivessem relacionamento com elas, e essas mulheres os levaram a adulterar contra Deus, né? Levaram eles a idolatrar, e isso trouxe derrota no meio do povo. Balaão, ele é citado na Bíblia inteira como um falso profeta, como um homem que só fez mal. Toda hora a Escritura cita Balaão como um exemplo de algo ruim. E é triste, porque ele era um profeta, ouvia a voz de Deus, ele poderia ter feito a vontade de Deus por toda a sua vida e ter sido uma bênção. Balaão é um desses exemplos que fala: Senhor, mas eu profetizei em teu nome. E o Senhor fala: mas eu não te conheço. E nós temos que guardar o nosso coração e estarmos atentos aos sinais, porque Deus ele vai colocar sinais quando eu e você estivermos errando e indo por um caminho que nós não deveríamos, tá bom, queridos? Outra coisa que eu queria destacar aqui antes de nós terminarmos essa mensagem é imaginar o seguinte: a nação de Israel, eles estavam lá no deserto e eles nem imaginavam que tinham inimigos se levantando contra eles, querendo amaldiçoá-los e querendo fazer maldades. E ali Deus, quando ele está no negócio, queridos, quando Deus está na nossa vida, pode deixar para lá, não se preocupa com quem quer o seu mal, não se preocupa com quem quer fazer algo ruim com você, porque na hora que abrir para sair maldição, Deus transforma as palavras e as maldições, se transforma em bênçãos. É isso que acontece na nossa vida. Eu queria, para terminar essa mensagem com vocês, citar aqui uma passagem de Hebreus que sirva como exemplo e lição para todos nós. Ele fala assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqui nessa passagem, o Espírito Santo está nos lembrando da nação de Israel, que eles ouviram a voz de Deus, mas endureceram o coração, e eles perderam a bênção do Senhor. Isso se aplica para Balaão. Ele ouviu a voz do Senhor e endureceu o coração e correu atrás do prêmio da iniquidade, o prêmio da corrupção. Para nós, o que fica? Se Deus falar conosco hoje, que nós venhamos ouvir a sua voz e não venhamos endurecer o nosso coração. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra ela tenha abençoado a sua vida, que ela tenha enchido o seu coração. Mais uma vez, vou falar, se você puder, compartilha aí com alguém. Se você quiser dar uma sugestão do que nós podemos pôr como mensagem, escreve aí, manda para nós uma sugestão de mensagem que pode ser dita, que pode ser passada aqui no canal. Eu agradeço você pela audiência e espero você no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau!